Calculando então a distância, nós teremos 371,7 vezes 10 elevado a menos 18 sobre 0,781 vezes 10 elevado a menos 12. 371,7 dividido 0,781, 475,93. Aqui, ó, você tem uma divisão de potências de mesma base. Você repetiu a base e vai fazer o de cima menos o de baixo. Então, tu tem 10 elevado a menos 18 menos 12. 10 elevado a menos 18 mais 12. Como 18 é maior do que 12, você tem um sinal de menos. Menos 18 com mais 12, menos 6. Daí você achou, então, 475 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Essa é a distância procurada. Deixa eu apagar aqui, tá? Parando aqui. Agora aqui, ó, na terceira questão, diz o seguinte. Um capacitor pleno a vácuo possui armaduras com área de 0,1 metros quadrados. Separados por uma distância de 4 centímetros equivale a 0,4 metros. A DDP, ou seja, a diferença de potencial entre as armaduras, 1000 volts. Determine sua capacidade. Como é dado o dielétrico de permissividade, então, o que eu sei? Que E vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Por quê? Para calcular, como que eu sei que isso entra? Sempre que entra a área. Sempre que entra a área das pecas. É a distância que separa. Ah lá, eu tenho dois pequinhos. E ele sempre me der a área da peca. A área da peca. E a distância entre elas, eu sei que eu vou trabalhar com E. E E, no caso aqui, quando não é dado, a gente trabalha com 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Então, quem é a capacitância? É E, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a área. A área, no caso, vale 0,1, dividido pela distância. Quem é a distância? 0,04. 8,85 vezes 0,1, 0,885 vezes 10 elevado a menos 12. Dividido por quanto? 0,04. 8,185 dividido 0,04, 22,125. Como não tem ninguém para dividir, eu repeti 10 elevado a menos 12 farads. Na letra B, ele pede assim, sua carga. Eu sei que capacitância é carga sobre potencial. Então, quem é carga? É a capacitância vezes o potencial. Carga, então, vai ser 22,125 vezes 10 elevado a menos 12, que foi o valor da capacitância que nós achamos, vezes o potencial. Quanto vale o potencial? O potencial, no caso, aqui foi dado de 1000 volts. 22,125 vezes 1000 vai dar 22.125 vezes 10 elevado a quem? A menos 12. Botando notação científica. 1, 2, 3, 4. Somei mais 4 aqui. Então, a carga vale quanto? 2,2125 vezes 10 elevado a menos 8 cômodos. Dando continuidade aqui na letra C da terceira, ele me pede sua energia potencial. O que eu sei? Que energia potencial é a carga vezes o potencial sobre 2. Energia potencial, carga, 22,125 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Vezes quanto? 1000. 22,125 vezes 1000, 22.125 vezes 10 elevado a menos 12. Dividido por 2 vai dar 11.062,5 vezes 10 elevado a menos 12 Joule. Agora, na quarta questão, ele fala assim, um capacitor de 10 microfarads, capacidade de 10 microfarads, 10 vezes 10 elevado a menos 6 farads. Com ar entre as pecas, é ligado uma fonte de 50 volts, potencial 50 volts. Letra A. Quais são as cargas nas pecas do capacitor e a DDP entre elas? Bem,
A DDP, nesse caso, não muda. Continua valendo quanto? 50 volts. Então, já sei que o potencial, 50 volts. Agora, qual é a carga? Carga, se capacitância é carga e seu diferente potencial, carga é igual. Então, carga é igual, capacitância vezes a diferença de potencial. Então, a carga vai ser capacitância, 10 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o potencial, que é 50. 10 vezes 50, 500. 500 vezes 10 elevado a menos 6, coulombs. Potencial de 50 volts. Na B, a região entre as pecas é preenchida com teflon de constante dielétrica. Então, a resistividade, o coeficiente 2,1 farad por metro. Quais são as cargas nas pecas e a nova DDP? Bem, ele me pede qual? Ele pede aí, no caso, quais são as cargas nas pecas e a nova DDP? As cargas continuam sendo quanto? 500 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, pode dizer que a carga continua valendo 500 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Ele me pede quais são as cargas e a nova DDP. Então, o que eu sei? Que R vale 2,1. A nova capacitância é a capacitância anterior, que vale quanto? No caso, capacitância inicial, no caso, vale 2,1 vezes 10 elevado a menos 6. É 10 vezes 10 elevado a menos 6, perdoe-me. Que aqui eu vou até mudar a ordem. R vezes C. R vale quanto? 2,1. Que é, no caso aqui, a permissividade, do teflon, 2,1. A nova capacitância, 10 vezes 10 elevado a menos 6. 2,1 vezes 10, 21 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Eu sei que capacitância é carga sobre diferente potencial. Ou seja, a carga é igual a capacitância vezes diferente potencial. Ou seja, potencial, carga sobre capacitância. Então, a nova diferente potencial U vai ser a carga que vale quanto? 500 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela capacitância, que vale quanto? 21 vezes 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a menos 6, o que a gente faz? Corta. U igual 500 dividido por 21, vai dar quanto? 23,8 volts. Agora aqui na quinta questão está assim. Considere duas pecas paralelas imersas no ar. Tá? De 300 cm² e cuja distância que as separa igual a 3 mm, sendo a permissividade do ar igual a 8,9 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro, determine a capacitância elétrica desse capacitor. A área, 300 cm². O que você tem? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e, por último, milímetro quadrado. Como você quer centímetros para metros, você vai andar 2, 4. O que você pode fazer para facilitar? Pega o número, que é o número 300, vezes a potência de 10, com qual expoente? 2, com mais 2, 4. Como você está andando da direita para a esquerda, o expoente não é positivo, o expoente vai ser negativo. 10 elevado a menos 4. A distância não é 3 milímetros? Esquece aqui 2. Agora você tem linear. 1, 2, 3. Vezes 10 elevado a menos 3. Com isso, a gente vai calcular o que a questão pediu. A questão nos pediu o quê? Para calcular a capacitância. O que é capacitância? Dielétrico E, coeficiente de permissividade, perdoe-me, 8,9 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a área, que vale quanto? 300 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pela distância, que é de quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 3. 8,9 vezes 300, 2.670. Vezes menos 12 com menos 4, menos 16. Por quê? Multiplicação de potência vezes a base. Repetir a base, somei os expoentes. Dividido por quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 6. 2.670 dividido por 3, 890. Menos 16 menos 13. Divisão de potência vezes a base. Repetir a base, que é 10. E faço de baixo menos o de cima, perdoe-me, que é menos 16, menos o de baixo, que é menos 3.
10 elevado a menos 16 mais 3, que vai dar 10 elevado a 13 farads. Já na sexta questão está assim, ó. Um componente elétrico utilizado tanto na produção como na detecção de ondas de rádio, o capacitor, pode também ser útil na determinação de uma grandeza muito importante do eletromagnetismo, a permissividade elétrica de um meio. Para isso, um estudante dispõe de um capacitor de pecas paralelas, construído com muita precisão, preenche a região entre as pecas com uma folha de mica de 1 milímetro. Então a distância é 1 milímetro, que vale 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros de espessura. E registra com o medidor de capacitância um valor de, qual é a capacitância? 0,6 NF nanofarad. 0,6 vezes 10 elevado a menos 9 farad. Sabendo que as pecas são circulares com diâmetro igual, o raio é o diâmetro dividido por 2. Ele me disse que é circular, cujo diâmetro vale 20. Então, o que é um raio? 20 dividido por 2, que vai dar quanto? 10 centímetros. 10 centímetros vale quanto? 0,1. 0,1 é, na verdade, quanto? 1 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Por que eu botei dessa maneira aqui? Porque eu tenho que calcular a área dessa região circular. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ele me disse lá no finalzinho que π vale quanto? 3. O raio, 1 vezes 10 elevado a menos 1. 3 vezes 1 elevado a 2, 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. É a área dessa região circular. Quem é a capacitância? É a permissividade E vezes a área dividido pela distância. Então, E, coloquei de baixo, mas que cruzado. E vezes A é igual a capacitância vezes a distância. Joga a área aqui para baixo. A permissividade E é igual a capacitância vezes a distância dividido pela área. Capacitância, 0,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes a distância, que vale quanto? 1 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3, né? Porque a distância está aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela área. Quanto vale a área? 3 vezes 10 elevado a menos 2. 0,6 vezes 1, 0,6. Menos 9. Menos 3, menos 12. Por quê? Multiplicação de potencias a base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Sempre que tivermos multiplicando duas potências de bases iguais, devemos repetir a base e somarmos os expoentes. Então, menos 9 com menos 3, menos 12. Sobre quem? 3 vezes 10 elevado a menos 12. 0,6 dividido por 3, 0,2. Menos 12, menos 2, menos 10 farad por metro. A todos uma boa aula, gente.